É impressionante essas novas imagens de vídeos que trazem, olha só essa rachadura. Muitos vídeos agora estão trazendo o impacto que foi esse terremoto nas Filipinas. Há uma mensagem para os nossos dias. Nós vivemos um tempo de muita insegurança. As pessoas estão inseguras quanto ao dia de amanhã. E nós, a igreja, nós estamos ainda pregando o Evangelho. Jesus é a única esperança para o homem. Jesus é o único caminho. Jesus é aquele que nos dá segurança. Tenhamos cuidado, porque o cenário que está se transformando a terra, dias difíceis ainda virão, lamentavelmente. Que Jesus possa guardar a tua casa, a tua família. Ang itlog di ay nasa ref. Ako lang ko ato pa. Dili ka man. Ako lang. Ang CR? Pero pwede pa CR hanggang. Kalibangon na dyan kay ko. Maano siya. Ganap. Hikban!